Olá, meninos. Pessoal, nós vamos ver agora o conteúdo de fração. Eu peço encarecidamente que vocês assistam esse vídeo várias vezes para vocês aprenderem. Não vamos assistir só uma vez e com pressa não. Por favor, se ajudem, combinado? O que é mesmo fração? Segundo essas duas definições. Fração é uma representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Lembra aí de uma pizza, vocês gostam de pizza? Lembra aí de um bolo. Sempre que a gente lembrar de fração, a gente vai lembrar partes divididas igualmente. Uma outra definição para fração. Uma fração representa uma divisão, para você que já está bem íntimo de divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. O que é isso? Nós temos aqui a leitura de fração. Aí eu preciso que vocês aprendam uma coisa. O número que vem em cima eu chamo de numerador e o número que vem embaixo a gente chama de denominador. Primeira coisa que você tem que aprender em fração. O número de cima é o numerador, o número de baixo é o denominador, ok? E como é que a gente lê essa fração? Será que a gente diz 1, 2? Não, a leitura certa é 1 meio. O número de cima a gente fala como se fosse número cardinal, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o número de baixo a gente lê como número fracionário. Tá bom? A leitura aqui não é 3 quartos, e sim 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos, 6 sétimos. Essas pizzas aqui ao lado é só para você ir logo tendo a aproximação maior das frações. Duas representações de 8 oitavos, onde o numerador é igual ao denominador, a mesma cor de 1 inteiro. É como se eu dividisse 8 para 8, que daria 1, uma unidade inteira. Aqui nós já temos uma pizza que foi dividida em 8 pedaços. Alguém foi lá e comeu 3 desses pedaços, então sobraram 5 oitavos dela. Tá bem? Próximo slide, vamos continuar vendo aqui leitura de fração. Aqui a gente não lê 7 8 e sim 7 oitavos. Aqui a gente lê 8 nonos e não 8 9. E essas três representações aqui são muito especiais para vocês decorarem elas, porque elas também têm a ver com os números decimais, ok? Por exemplo, 9 décimos. Eu não leio 9 décimos, é 9 décimos. 45 centésimos. 99 milésimo. Aí eu coloquei aqui o lado do material dourado para a gente imaginar essa cena. Por exemplo, 9 décimos. É como se tem aqui uma tirinha com 10 unidades, eu vou lá e retirar 9. Então, eu tirei 9 décimos. 9 partes dessas 9 das 10 partes divididas. Aqui nós temos uma plaquinha com 100 unidades. 45 centésimos. Equivale a 4 tirinhas dessa mais 5 unidades da outra tirinha. Então, 45 centésimos. Digamos que era 100 reais, alguém pegou 45 reais. Então, alguém pegou 45 centésimos. Milésimos. Nós sabemos que no cubão grande tem 1000 unidades. Se a gente for lá e retirar 99 unidades, por exemplo, vai sobrar quanto ainda? De 99 para 1000? Vai sobrar 901 ainda, né, unidades. Então, 99 milésimos seria menos de uma plaquinha dessa toda. Ok? Continuando a leitura de fração. E quando o numerador passa de 10, até 10 a gente lê 1 meio, terço, quarto, né, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E aqui, quando passa, como é que a gente diz a leitura? O número de cima é como se fosse cardinal, 2 normal, 8, 4, 9. Quando passa desses números, o que a gente acrescenta? A palavrinha avos. A leitura dessa fração é 2 dozeavos. A leitura dessa outra, 8 63 avos. Aqui, 4 32 avos. 9 78 avos. Ok? Próximo. Aqui a gente já vai ver um pouco das frações própria, imprópria e aparente.
Muito interessante que vocês saibam distinguir, viu, pessoal? Isso aqui, para quando vocês forem para o 5º ano, vocês já irem sabendo, tá bom? Então, da mesma forma que a gente aprende outras coisas, a gente também tem que aprender isso aqui. Quais são os 3 tipos de frações? Própria, imprópria e aparente. Quando que a fração é imprópria? É quando o numerador, ou seja, o número que vem em cima, é menor que o denominador. A gente chama de fração imprópria ou maior do que um inteiro. Quando é que a fração é própria? Quando o numerador é menor que o denominador, representa uma fração menor do que um inteiro. Aí aqui nós temos outro exemplo de fração imprópria, que o numerador é maior que o denominador. E quando é que ela é aparente? É quando o numerador é divisível pelo denominador sem sobrar resto, como é o caso daqui. 12 dividido para 4 são 3. Então, toda fração aparente também ela é uma fração imprópria, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas nem toda fração imprópria ela é aparente. Nós podemos ver aqui que o numerador é maior que o denominador, porém não dá para dividir sem sobrar resto. Vamos aqui para a próxima. Frações própria, imprópria e aparente. Fração imprópria, o numerador é maior que o denominador, como eu acabei de te explicar. 4/3, o 4 é maior que o 3. 6/4, o 6 é maior que 4. 8/5, o 8 é maior que 5. 3/2, o 3 é maior que 2. 12/7, o 12 é maior que o 7. Como você pode ver, o numerador, que é o número que vem em cima, é maior que o denominador, mas não dá para dividir, não é divisível. Por isso que ela é uma fração imprópria. Próxima. Frações própria, imprópria e aparente. Mesmo subtítulo, né? Fração aparente. O que é uma fração aparente? O quociente é um número natural, ou seja, quando eu faço a divisão do numerador com o denominador, dá para dividir e não sobra nada, é um número natural, certo? 4/2, 12/3, 6/6, 15/5, 5/5. Então, você pode ver que o numerador é divisível pelo denominador sem sobrar nada. Aí, bem aqui, vai vir o seguinte. Para a gente localizar, né? Frações própria, imprópria e aparente. São os 3 tipos de frações que eu espero que vocês aprendam hoje, tá certo? Leia cada uma das frações e responda pintando de acordo com as informações. Vermelho, onde está vermelho as frações são próprias, ou seja, o numerador menor que o denominador e representa unidades menores do que o inteiro, frações menores do que o inteiro, tá bom? Fração imprópria, verde, o numerador é maior que o denominador, nós temos 4/3, 7/4. E as frações aparentes, o numerador é divisível pelo denominador, 5/5, 8/4. Ok? E essa última fração é recapitulando as frações. Por exemplo, por que essa daqui é uma fração imprópria? O numerador é maior que o denominador. Por que essa fração aqui é própria? O numerador é menor que o denominador. Por que essa fração também é imprópria? O numerador é maior que o denominador. 6 é maior que o 5. E é aparente porque 12 é divisível por 4. Então, pessoal, por favor, assista esse videozinho mais de uma vez para vocês irem se inteirando aí das frações, irem aprendendo aos pouquinhos, combinado? Caprichem aí, tudo de bom para vocês.